Então, sem a presença de ogabi.rec, estamos gravando. Já fica um beijo pro Gabi, um beijo pra Anne, que hoje nossas agendas não casaram, mas é por um excelente motivo. Márcio Calage está conosco. Márcio, eu sempre agradeço as pessoas que vêm a gravar conosco aqui o tempo. A gente já ficando um pouco mais velho, então a gente estava no papo de filhos aqui agora, antes, né? Nós aqui, né? A Paloma é muito jovem ainda. Deus o livre! Deus Perfeito. o livre, qualquer coisa. Sou muito jovem. Isso, Grava jovem. esse corte aqui, Anne. E agradecer o teu tempo, cara. As pessoas que, porventura, não te conhecem, mas assim, o Márcio tem algumas empresas, além de ainda ser responsável por todo o marketing, que vai aprofundar um pouco mais a Vulcabras Olímpicos. Teve alguma trajetória, algumas conquistas aí, né, que a gente vai trazê-las aqui agora. Cara, com 3 filhos, então assim, obrigado, cara. Só assim, realmente, obrigado por vir aqui, né, compartilhar a tua história para que as pessoas, que é o nosso intuito realmente é levar conhecimento e mostrar para as pessoas que dá. Com certeza tem gente que não tem as condições da onde a gente partiu, mas dá. Só que, cara, é isso aí. Tipo, hoje, para quem não sabe, nós estamos terça-feira ao meio-dia em Porto Alegre. O Márcio tem uma viagem para São Paulo hoje de noite, onde tem um tornado passando pelo Rio Grande do Sul. Vamos ver se eu vou viajar, né? E o Brasil, então assim, encaixar o podcast, realmente, cara, muito obrigado mesmo por vir aqui conversar com a gente. Paloma Mânica, muito obrigado pela tua presença também. E no estúdio temos também a dona Suelen, também, social media, que cuida de todo o conteúdo aqui do nosso podcast, tá? Então, Márcio, muito obrigado mesmo. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, cara. Eu te falei já aqui nos bastidores, estava curioso para gravar um podcast num cenário desses. Então, lembra que a primeira vez que espero que eu grave vários ainda na vida, mas a primeira vez foi aqui contigo, pelo teu convite. Então, obrigado por abrir o espaço, por ter curiosidade de conversar comigo. Espero que de alguma maneira seja relevante para quem está nos assistindo, né? Com certeza vai ser. Eu tenho um papiro de dúvidas, sabe? Não, mas é isso aí, mas, Márcio, eu vou te dizer uma coisa, cara. Tu é dos caras, meu, que eu olhava lá atrás, assim, quando eu comecei lá no Barum, né, meu, assim, comecei a conhecer Marco Arioli, Gade, Vico, essa galera, assim, Pedro Rembe. O Pedro Rembe eu já fui sócio dele, eu nunca conheci, a gente nunca se viu ao vivo, até hoje. Eu já fiz reunião com ele sobre hoje as voids no Brasil, falando sobre operação, que é mais minha praia, assim, né? E, cara, a gente nunca se viu ao vivo. E tu era dos caras que o pessoal sabe, me conhece, eu não sou muito de ficar babando o ovo de quem não precisa, de quem realmente não merece. E, cara, tu era dos caras assim, meu, olha lá, meu, o cara tá lá, viu? Pô, aquele lá é o Márcio, que não sei o quê. Cara, que honra te ter aqui. Obrigado, meu. Que honra te poder estar contigo dividindo, te conhecendo melhor, meu, porque depois que termina o podcast, meu, os caras saem daqui, a gente sabe da vida do cara. A gente vai criar provavelmente uma relação que vai seguir a partir disso, né, cara? Eu acho que Porto Alegre é um ovo. Sim. Então, de alguma maneira, a gente acaba entendendo rapidamente quando a gente vive com algum tipo de interesse de prosperar, de construir, acaba antenado e descobre quem está fazendo. Então, saiba que a recíproca é verdadeira, assim, sabe? Eu sempre acompanhei o que vocês fizeram, admiro pra caralho, porque, empreender no Rio Grande do Sul requer algum tipo de habilidade, né? Ô, Márcio, vamos começar assim, o que tá na tua vida hoje? Pra galera entender, assim, cara, quem é o Márcio Calage hoje? Cara, minha vida tá um caos. Eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 cachorros, eu tenho 3 gatos. É um Cara, caos. Então, parabéns, assim, só a gente podia encerrar aqui agora, então, muito obrigado. Em alguns momentos eu tô sozinho em casa, entre aspas, com a minha família, e eu olho e tem 10 seres vivos na minha volta. Sozinho. Então, assim, cara, eu acho que é um desafio de todos nós hoje se adaptar a esse espírito do tempo e aprender de alguma maneira, cara, que a âncora é tão importante quanto a vela, que a raiz é tão importante quanto a copa da árvore, porque a gente precisa, de fato, cara, saber respirar, saber construir a lenta, que eu falo, assim, sabe? Porque se a gente ficar acelerado, eu acho que a gente vai entrar num ritmo, e aí a gente está vendo uma sociedade completamente doente, né? Índices de depressão, crise de pânico e tudo mais. E eu tô, nesse momento, enxergando com a cabeça já madura, com 43 anos,
que não dá mais para querer acompanhar essa velocidade acelerada, porque a jornada é tão importante quanto o destino final, né? Cara, talvez os 40 sejam um número dessa geração. Porque ontem de noite, nós tivemos 2 eventos no final de semana. Tu conhece bem como é que é ter um evento, 2 eventos, né? Tipo assim, teve um evento muito legal sábado passado, tivemos uma feijoada com samba domingo agora. E aí eu falei pra minha esposa assim, eu não vou fazer nada. E aí eu falei pra ela o seguinte, eu nem sei o que eu quero fazer. Porque eu tô tão nesse ritmo, tipo assim, o que eu gosto de fazer? Ontem, por exemplo, assim, o que eu gosto? E, claro, aí depois vieram os 39 graus de férias do meu filho, e aí tudo acabou. Pronto. Mas Aí o enfim, momento filosófico. É um fácil. pouquinho. aí eu disse, Mas, cara, eu nem sei o que eu quero fazer. Tipo assim, eu posso me dar uma folga de um dia e os meus sócios que resolvam o problema do mundo, entendeu? Cara, eu não sabia o que fazer. Aí eu fui pra cá, eu tava em casa, aí eu fiz um omelete, botei na sacada e eu nunca tinha comido na minha sacada. Antes mudou e tal. Eu disse, cara, eu fiquei olhando pro céu um pouco. Eu disse, cara, olhar pro céu um pouco. Eu não sei quando eu tinha parado na minha casa, que tem 4 seres vivos, que é o cachorro, o meu filho e a minha esposa. E eu assim, cara, eu nunca tinha feito isso, cara. Mas é esse processo, porque também assim, eu ouvi um podcast e uma nutricionista que ela fala sobre gestão do tempo e tal, ela fala assim, quantos nãos tu diz pra quem tu ama e quantos sims tu diz pras pessoas que tu mal conhece. Perfeito. Sabe assim, vamos trabalhar mais um pouquinho? Vamos fazer mais uma coisinha? Paloma, vamos fazer mais um Excel, não sei o quê. Paloma é economista e trabalha com a gente sempre na parte financeira e hoje em dia é CEO de tudo o resto também. O que acontece na agência e nas nossas vidas também. A gente vai, vamos fazer? Vamos. A mãe dela liga pra ela assim, vamos almoçar sábado? Não posso, porque eu tenho que fazer eu não sei o que, não sei do que lá. Não sei. E aí isso entrou na minha cabeça de um jeito, cara. E eu moro a 2 quadras dos meus pais hoje em dia. Cara, eu não lembro a última vez que eu peguei e fui a pé na casa dos meus pais. A gente precisa revisar isso, né? Então, cara, a gente tá alinhado. De repente, os mais favorecidos, de repente, entendem isso com menos idade do que a gente, que eu tô com 40. 43 é a mesma coisa, né? tomara que eu entenda. Mas é que realmente, cara, tá demais. Sim. Mas é que eu acho que também a vida tem dessa história de se desequilibrar, né? Assim, a gente tá sempre tentando se reencontrar de alguma maneira. Então, talvez tenham momentos em que, cara, tu vai lá no topo e aí tem momentos em que tu vai descer pro vale e talvez esse seja o equilíbrio, né? Equilíbrio talvez não seja tu andar sempre a uma velocidade morna, né? Cara, Cruzeiro. tem horas que é quente, tem horas que é frio, e tem horas que é intenso e tem horas que de repente tu te dá conta, tu te resgata. Eu voltei para Porto Alegre, a morar em Porto Alegre no ano passado, no meio da pandemia, né? E, cara, eu vim com uma vibe de tentar transformar a cidade num lugar melhor, né? Assim, de alguma maneira, acho que tem isso por trás. E eu acho que a gente é uma geração, fazemos parte de uma geração que está chegando num lugar de liderança e deu de reclamar, né? Então eu acho que também tem uma atitude ativa, mas tem também essa história de saber dizer não, cara. Eu tirei as notificações do meu WhatsApp, eu não tenho mais notificação. Tamo junto. Se eu te mostrar a quantidade de mensagens que eu não respondo e que fica até assim, eu não dou conta. Se eu for trabalhar para o WhatsApp, eu ficaria o dia inteiro no WhatsApp e não faria o que eu tenho que fazer e seria pautado pela urgência dos outros, pela necessidade dos outros, pelos projetos dos outros. E eu acho que isso é um jeito raso também de se preencher, porque eu acho que a tua decisão ontem de ficar em casa sozinho é também a certeza de que o vazio também é importante, né? Como é que tu vai te preencher? Como é que tu vai ter uma nova ideia se tu não der espaço para isso, porque tu tá sempre na pauta, sempre na correria, sempre na agenda. Então, acho que é um pouco da loucura do papo sem cabeça que a gente vai ter aqui. Não, mas cara, isso aí. é uma profundidade e exatamente isso que a gente quer passar aqui, cara. É conhecimento e a vida como ela é. De caras exponenciais, que nem tu, assim, que tá onde tá hoje, mas que tá entendendo que primeiro quer fazer uma cidade melhor, mas também quer uma qualidade de vida agora um pouco mais. E eu tô contigo amarrado nisso. Assim. Não vê assim, porque eu acordo dia 5 da manhã, eu medito, eu faço todos os dias. Não, cara. Tem dia que nem dorme. Isso. E tem dia que vai dormir. E é assim, eu concordo muito, assim. Cara, passamos, sei lá, os últimos 30 dias mega acelerados.
Cara, agora vai vir um período que, graças a Deus, a gente vai ter que conseguir abrir a cabeça para pensar em outros eventos. O próximo evento é longe, então a gente vai conseguir refletir, se olhar, se ouvir, né? Tipo, passou um evento atrás do outro, a gente nem conversou como foi. Simplesmente foi. Agora é o momento de calmar, refletir e tal. Mas tu ainda tava falando só pai que tá, quando tá sozinho em casa, são 10 seres humanos. São 10 seres humanos. E a parte profissional? Cara, tá tudo lindo, meu. Assim, acho que o trabalho da Vulcabras é um trabalho que me preenche e me realiza loucamente, porque, no fim das contas, a empresa tem 3 marcas esportivas, Under Armour, a Mizuno e a Olímpicos, que disputam o mercado que é, talvez, um dos mercados mais concorridos do mundo, em todo o mundo, né? Que é o mercado esportivo, de roupa esportiva, tênis, etc. E a gente tem aqui no Brasil uma marca que é gigante, né? Que é uma marca que vende mais de 15 milhões de pares por ano, que é brasileira, nasceu aqui no Rio Grande do Sul, e é um papel em branco, assim, né? É a oportunidade, de fato, de tu, com um conjunto de pessoas, né, expressar um lifestyle, um pensamento, um jeito de fazer as coisas sem nenhum tipo de alinhamento internacional, sem ter que mandar para a Alemanha, mandar para os Estados Unidos, mandar para o Japão, ou receber um PowerPoint do Japão e tu simplesmente ter que aplicar no Brasil, né? Então... Desculpa te interromper, mas aqui já é um desafio. O Brasil ensina. Porque são vários tipos de pessoa dentro do mundo. É um desafio gigantesco, ainda mais para nós, no sul do Brasil, que a gente tem. Eu acho que a gente é brasileiro, mas ao mesmo tempo a gente tem uma influência dos pampas, dos gaúchos muito grande, né? Então, existe uma cultura regional no Rio Grande do Sul, e a gente cresceu aqui, óbvio que isso nos influencia. E na capital tem uma camada de cenário para a vida mesmo, é muito diferente do resto do Brasil. Então, eu acho que essa história, ela é o eixo principal da construção de qualquer negócio, né? Que para quem que essa marca existe, o que ela faz, né? E no caso da Olímpicos, eu tive 2 passagens. Eu entrei em 2017 agora, né, na empresa, e trabalhei de 2005 a 2011. Foi a primeira fase. E quando eu entrei lá, eu era gerente de marketing com 25 anos, e eu entrava com o meu... Cara, com a minha imagem de mundo. E a minha imagem de mundo era de um guri de Porto Alegre, que estudou no João 23, estudou em Anchieta, com um pai de classe média alta, que vivia essa sociedadezinha de Porto Alegre. E eu cheguei num lugar, cara, que era uma indústria, que tinha uma marca que vendia já muito volume para um público que eu não conhecia. Então, e aquilo para mim foi, junto com o meu intercâmbio para os Estados Unidos, os maiores exercícios de distanciamento do meu eu para a construção de algo relevante que é, de fato, maior do que eu, né? Então, nos Estados Unidos, eu descobri que teve um dia, numa noite, que no Kansas, que eu fui com a minha família americana para uma fazenda, e eu fiquei olhando para o céu, e eu fiquei imaginando naquele momento que, se acontecesse alguma coisa comigo, ninguém ia saber onde eu fui parar. E eu descobri a minha insignificância pro universo, assim, tipo, a vida ia continuar rodando, tudo ia continuar acontecendo, e meia dúzia de pessoas, né, modo de dizer, iam ficar tristes e chateados com aquilo. Mas, velho, o mundo é muito maior do que eu. E quando eu cheguei, inclusive, vou abrir esse parênteses, porque já que a gente tá falando, quando eu cheguei de volta no Rio Grande do Sul, eu cheguei numa Anchieta, eu não consegui me adaptar na escola. Não consegui me adaptar com a ideia de que todo mundo sabia quem eu era. Me fez muito mal aquilo, larguei o colégio e terminei o colégio no supletivo, né? Era bastante vagabundo na escola, depois a gente pode entrar no... Não, a gente vai voltar, depois daqui a gente volta nisso. Aí, mas a história do... Então, a Olímpicos me deu essa oportunidade, cara, de construir uma visão crítica em relação ao que é o país, né? Então, e aí hoje a gente tem uma marca absolutamente única, porque no passado ainda tinha uma história de querer ser uma marca internacional, de querer se parecer com os outros, né? E vamos lá, a gente vivia numa época
em que a gente tinha uma centralização de mídia muito grande. Então, a maneira que eu tinha de construir marca era provavelmente a mesma maneira que a Nike tinha de construir marca. Tu pegava atletas, tu pegava times, tu vestia, e através da mídia, da grande mídia de massa, tu amplificava a visibilidade daquela marca e construía de alguma maneira valor. Só que no caso da Olímpicos tinha uma incoerência grande, que era um país que não pratica esportes. O Brasil joga futebol e no máximo o Brasil caminha e corre, quando a gente pensa em Macro. em macro mesmo, né? Então, cara, a gente patrocinava o Comitê Olímpico Brasileiro, a gente estava com os atletas brasileiros nessa primeira fase, né, vestindo a marca, mas não existia consumo daquilo que os atletas estavam usando. Existia a ideia de que a gente construía uma imagem de que essa marca tem tecnologia, mas no fim das contas a gente vendia tênis para as pessoas usarem no dia a dia, para a pessoa ir trabalhar, para a pessoa ir na igreja, para a pessoa... Mas não tinha volume para uma empresa que precisa produzir 70, 80 mil pares por dia. Não existia esse consumo. Então existia naquele momento, inclusive, essa incoerência. Hoje, com a ideia de que a gente vive uma sociedade em rede, né, é possível tu construir a marca a partir do valor que ela tem, da legitimidade que ela tem. Então, o que existe de mais bacana na Vulcabras com a Olímpicos é a ideia de que a gente entendeu que essa marca tem um papel, que é democratizar o acesso à alta performance. Então, isso também me faz conversar com as pessoas do porquê que os nossos tênis são mais acessíveis que os tênis da concorrência, porque eu tenho um papel, tenho uma missão, que é democratizar o acesso à alta performance. E a gente entrou no running como sendo a nossa Fórmula 1, né, em que eu estou lá desenvolvendo tecnologia, eu construo uma comunidade que experimenta os produtos, eu quebro uma camada de o Brasil não sabe fazer tecnologia esportiva, então, porque o tênis é bom demais. Cara, quantos desafios tu vem elencando que tu gigantescos. E aí, a partir disso, eu construo para o corre da corrida a tecnologia que depois ela é aplicada para os tênis, que são a categoria que a gente chama que é o corre da vida, que é o 24/7, né? Que no fim das contas é o que traz o volume para a marca. Então, esse é um trabalho recente, a gente pode depois, provavelmente, dependendo da volta que a gente vai dar na nossa conversa, eu vou chegar nisso, porque no fim das contas, hoje, é o melhor trabalho que eu já fiz na minha vida. Assim, é o meu grande case, eu estou vivendo ele agora. A gente lançou um tênis com placa de grafeno, a gente lançou um tênis em que a gente fez um sprint de cocriação. Grafeno foi uma coisa que teve muito na moda nos últimos 2 meses aqui no Brasil. O grafeno é a revolução a evolução do carbono, né? Então, e o Brasil é um grande produtor de grafeno, um dos 4 maiores produtores de grafeno do mundo. Então, para nós... Abre parênteses, fecha parênteses. Tênis de placa virou uma onda na história do running, porque de fato ele entrega mais performance. Tu corre e é uma placa rígida, seja de carbono, seja de grafeno, e ela te devolve como se fosse um trampolim. Então tu tem menos desgaste da tua musculatura do pé, da perna, do corpo, tu tem uma recuperação mais rápida. E a gente ia lançar um tênis de placa e o pessoal do desenvolvimento disse, puta, vamos fazer de grafeno, que é uma matéria única, uma matéria-prima brasileira, e aí a gente não vira um follower da história do carbono. Então lançamos e deu sold out do produto, graças a Deus. Então esse na Vulcabras de fato, esse momento é um puta momento de construção do case. Mas paralelo a isso, cara, eu comecei em 2015 com meu irmão, o 20/9, que não tinha essa pretensão toda, mas a leitura do espírito do tempo, eu acredito muito em comportamento, né? Assim, na verdade, tudo é comportamento. E a gente, sem querer, chegou numa história do despretensioso, porque a gente não sabia porra nenhuma de restaurante, né? Então, mas de trazer um resgate a uma história que é nossa e que talvez seja um dos únicos pontos em comum entre um estado tão divergente, que é o churrasco, o fogo, a carne, o culto ao fogo, e aí é impossível qualquer pessoa que está nos assistindo não lembrar de algum momento especial que viveu com o vô, com a mãe, com uma namorada, com os amigos, uma primeira viagem de turma,
uma viagem, uma surf trip, uma viagem para a Serra, uma ida para a Argentina, para o Uruguai. Então, a gente encostou na cultura, né, em algo que é relevante para a nossa cultura, que é o churrasco, com uma leitura contemporânea que é a verdade e que representa aquilo que a gente é. Né? A gente não usa bombacha, né? Mas a gente tem nessa história do churrasco uma ligação com a nossa tradição. Né? Então, começamos na Hilário, e aí foi bem 2015 eu fui morar em São Paulo. Então, as coisas começaram a acontecer, veio a oportunidade da gente... A gente abriu na praia, foi legal pra caramba, enquanto naquela primeira fase de Atlântida ali no Caixa, foi super bacana, mas a gente começou a virar muito, e aí uma preocupação que eu tinha de não virar noite. Eu não sei nem se tu vai lembrar, mas a gente fez evento, a Combo... A Burgada. A Burgada, lá atrás. E aí a explicação veio, tipo, cara, a gente não faz isso. O 20 não é pra isso. O 20 faz um evento, só que é no 20. E que não quer ganhar dinheiro, é o nosso give back pra nossa comunidade, porque o faturamento é diário. Então, assim, o que a gente aprendeu ali era o tamanho do risco que a gente tinha de perder a história do nosso negócio em função de eventos, cara, e que tinha gente muito melhor fazendo, e que evento para tu ganhar dinheiro não é um evento, tu tem que ter um calendário de eventos. E a nossa cabeça não era mais essa. Então, é uma boa lembrança mesmo, porque, cara, pra nós foi meio definitivo, assim, sabe? E foi engraçado. Engraçado não, mas é que assim... E depois ali começaram realmente... Aí, tipo assim, hoje a gente enxerga, nós lá... Cara, os caras estavam certos. O business deles não é esse. O business dele é outro. É restaurante, é outra pilha. São outras verdades, né? Isso. E animal. E aí Aí surgiu a história do Iguatemi, em que a gente deixou de ser moleque, assim, porque uma coisa... Eu ia te perguntar assim, quais são os maiores desafios, porque, cara, a gente é perto, assim, eu não sei dos dia a dia, mas o cara sabe que foi um desafio e que hoje é um grande sucesso. O restaurante é um evento por dia, sabe? Assim, ainda mais shopping, que tu abre de segunda a segunda, manutenção tu tem que fazer na madrugada, limpagem de coifa tu tem que fazer na madrugada. Custa 3 vezes mais caro. Cara, tem que... coifa é uma coisa... é o teu coração, né? Então, tu cuida do teu coração, né? Tu faz check-up. Então, assim, a coifa nós temos que desmontar ela e montar todos os meses para lavar, para não ter risco de incêndio, porque, tá lidando com uma história super delicada. Então, assim, o Iguatemi foi a transformação do 20/9 num business. Né? Acho que antes era quase um exercício que deu certo, mas que misturava muito com o estilo de vida, com música, com receber os amigos, com estar com a galera, a extensão de casa. E daqui a pouco, quando a gente viu, cara, a gente tinha fechado o contrato com o Iguatemi, se olhou e disse, cara, e agora? Né? E aí veio a busca de ajuda, né? Então a gente pediu pro Vico Croco, pra Cala Pernambuco, contratou eles para fazer uma consultoria pra gente ajudar a definir o cardápio. Cara, porque no fim é outro negócio. Só que deu certo. Né? E ali deu certo e a gente começou a ganhar moral e tração, porque o shopping é muito relevante, mas a gente também começou a entender que a gente era relevante pro shopping, né? Tipo, as pessoas, a gente tornou o lugar um destino, trouxe... As pessoas vão no Iguatemi para ir no 20. Muita gente que vai no Iguatemi para ir no 20. E trouxe essa leitura, de novo, de um churrasco contemporâneo, que não quer ser gourmet, não quer ser premium e tudo mais, mas não tem igual, né? Assim, porque tem o crisp de risoto, sabe? Porque tem o César na brasa, e a gente começou a tatear essa história de coisas que fazem sentido para nós, mas sem uma referência identitária, tipo, copiando alguma coisa, e sim construindo a partir da nossa verdade. E aí, de novo, eu acho que essa história de o que constrói, quanto mais único uma coisa, mais valor tu constrói para ela, né? Então a gente acabou virando a chave, veio a pandemia foi um caos, né? A pandemia foi uma tragédia para todos, imagino que para vocês também.
a gente sobreviveu, mas na pandemia a gente entendeu também que era necessário crescer, né? Então veio a história do delivery, que por uma ação com a Rappi, a gente conseguiu um espaço muito especial de atenção das pessoas, porque no fim das contas eu acho que eu tenho falado muito sobre isso. Eu estou escrevendo um livro chamado Sociedade Desatenta, né? E que fala justamente desse momento de caos, de estresse, de ansiedade e da saturação do poder de escolha e como é que a gente constrói marca e consegue atenção no meio disso. Então, e no meio da pandemia, a gente resolveu, ao invés de comprar mídia, doar um respirador para os hospitais com o dinheiro da Rappi, e aquilo deu uma luz para nós, assim, deu muita visibilidade, a gente dobrou o tamanho do Instagram. E mais do que isso, nos fez entender que a gente era querido pelas pessoas. Eu acho que a relação ela não era simplesmente de oportunidade. A pessoa quer comer, ela pensa no restaurante, ela vai no 20/9, ou vai no Barranco, ou vai... Não, existia um carinho pela marca, né? E a gente poderia, a partir disso, pensar outras coisas. Surgiu o Embarcadero, né? E, nós com medo, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Inauguramos o Embarcadero com reserva lotada por 4 meses. Foi um caos difícil para nós administrar. Deus, no meio de uma... caos que a gente gosta. Sold out é o que a gente mais gosta. Mas a gente vivia com 5 blocos de reserva por dia lotados, cara. Porque a gente não queria aglomeração no restaurante. A gente precisava faturar. Sim. Mas, ao mesmo tempo, sabia que era um telhado de vidro. Que uma foto poderia destruir o nosso negócio. Então, ao mesmo tempo que a gente abria com todos os protocolos, com toda a mesa rigidez, aqui, mesa lá. a rigidez das reservas, bloco de horário, as pessoas elas entravam no restaurante e sabiam que elas tinham hora para ir embora, mas era o jeito que a gente tinha encontrado de construir isso. E aí, cara, aquelas coisas da vida, né? Surge a história de Gramado para nós, de Canela, que se transformou no 1835, então é um projeto que a gente tem muito orgulho de fazer parte. Surgiu o Bali High, né, para nós que também... E aí, inclusive, a gente começou a entender a importância do real estate no negócio, assim, que é um pouco do que tem lá no documentário do McDonald's, né, em que eles falam que o ponto é o grande business deles, no caso, que eles compram um ponto. Mas para nós também, cara, começou a entender que construção de valor começa a partir do lugar. Então, a gente também conseguiu dar bons passos, eu acho, nesses últimos 6, 7 meses por causa disso, né? E aí, por último, surgiu o Mercado Paralelo, que para nós é super bacana, porque também está conectado com uma história que é muito diferente na cidade, que é o Instituto Caldeira. Então, e vai muito de encontro com aquilo que tu falou, que é fazer uma cidade melhor, que é abrir um lugar totalmente novo e muito irado. Isso. Eu gabaritei, eu já fui em todos. Agora eu tava pensando assim, esse, eu já fui em todos. Pô, tá, legal. Então... Mas, vamos agora que as pessoas entenderam o Márcio de hoje, cara, vamos lá, a nossa pergunta clássica. Filho de quem? Irmão de quem? Nasceu aonde? E, cara, e aí sim, é da onde tu te lembra. Assim, tu comentou os 2 colégios que tu estudou, né? Mas desde... Cara, comecei a estudar nesse colégio aqui, e daí agora a gente vai... Então vamos lá. Eu sou filho de pais separados. Meu pai se chama Roberto Calage, minha mãe se chama Vânia Maria Alves Kremer. Eles se separaram quando eu tinha uns 3 anos. Então, para mim, a vida é uma vida de 2 casas, né? Eu sempre estudei no João 23, que era até a 8ª série, que para mim é o grande colégio da minha vida, um colégio que exercitava muito. Por quê? Cara, quais são as memórias que te fazem falar isso? Cara, porque era um colégio em que ser diferente era ok. Tu não precisava tirar nota alta para ser reconhecido na escola. Enxergavam outros talentos e tinha aulas e disciplinas e coisas lá que, de alguma maneira, estimularam um grupo. E também pelo grupo, né? Assim, quando
Quando eu penso, cara, puta, eu fui colega de uma galera, cara, que assim, são gênios da arte, assim, o Pila, tem uma galera, aí tem o Fernando Campos, que hoje é, sei lá qual é o cargo dele na Ambev, se ele já é VP, mas assim, tinha uma história ali no colégio que acabou dando perspectiva para cada um desenvolver essa potencialidade. Então, acho que o colégio tinha muito isso. Gostava da estrutura do colégio, que era de pavilhão, mas tinha área externa, acabava a aula, tu ia pra rua. A história do esporte, o turno dobrado, que era uma coisa que tu ficava no colégio, almoçava com a galera. Então, é onde eu tenho a minha memória afetiva mais potente de escola, né? Meu pai é publicitário, minha mãe dava aula de educação física para crianças com necessidades especiais em escola pública. Então tinham, de um lado, um estímulo muito forte à cultura, ao cinema, a museus, à arte, e do outro lado um olhar muito forte para as pessoas, um olhar sensível, e para o esporte, né? Tipo, eu acho que eu pratiquei todos os esportes possíveis e imagináveis ao longo da minha vida, assim, também. E não é à toa que eu flerto com as duas coisas. Sim, né? Hoje em dia o teu cargo é a soma de tudo isso aí, né? Muito animal. Já tratei bastante isso. Como é que foi? Minha terapeuta sabe. Como é que foi a mudança? Por que foi pra oitava? Por que tu saiu lá? Ou era só primeiro grau? Cara, o colégio sofreu algum tipo de transformação, de ruptura lá pela 7ª, 8ª série. Eu sempre morei aqui no bairro Petrópolis, Alto de Petrópolis, Monte Serrat, e o João de Três era muito longe, né? E eu fiz um grupo de amigos que estava mais ligados a essa zona. Meus colegas saíram do colégio, então quando teve esse crash assim, no João de Três, muita gente foi para um colégio chamado Conhecer. Cara, que também era longe. Teve alguém que falou do Conhecer aqui também. Que era isso aí, mas era um colégio exatamente como tu falou, assim, cara, dá pra ser diferente. Isso. Cara, então, mas pra mim não fazia sentido. Então eu perdi meus colegas e não fazia sentido trocar pra uma escola que era também longe e também muito, muito deslocada. Então, botei na cabeça que eu queria ir pro Anchieta, era perto de casa, tipo 10 minutos de casa. Então, rodei na 7ª série, então rodei 2 vezes, né? Rodei na 7ª e depois rodei quando eu voltei dos Estados Unidos. E o Anchieta, cara, foi um colégio muito bacana na minha vida, porque ali hoje, olhando de trás para frente, eu comecei o embrião de uma história, assim, porque eu organizei durante 2 anos o FICA, que é o Festival Interno da Canção Anchetana. E a gente fez, nos 2 anos, talvez os 2 maiores FICAs da história do Anchieta. O 2º ano, inclusive, a gente quebrou o Grêmio do Anchieta, porque os seguranças nos roubaram. Mas sabe que o Anchieta tem essa veia muito forte, né? De manifestação, enfim, eu já passo ali direto, de vez em quando os alunos estão no meio trancando Danilo Peçanha, blá, blá, blá. Mas como é que foi? Tu lembra do processo de participar? Assim, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Tipo assim, teus colegas, tu era do Grêmio Estudantil ou não? Cara, eu tinha um colega que era do Grêmio Estudantil, que era o Kiko Ferraz, que hoje é um puta produtor de som, um animal, um gênio. E o Kiko era o presidente do Grêmio. Eu entrei no colégio meio deslocado. Daqui a pouco eu fui eleito representante de turma. E aí comecei a participar das histórias do Grêmio. Sempre foi bom de relacionamento? Sempre fui bom de relacionamento. Irado. Talvez esse seja um dos meus super trunfos. Na primeira vez que tu rodou, qual foi o motivo? Tu não te adaptou? Eu com 17 anos, eu descobri uma história que eu nunca tinha ouvido falar, que era o déficit de atenção. Então, teoricamente, eu tinha muita dificuldade no colégio. Eu odiava a aula. E hoje, já com 43, eu também responsabilizo a educação. Porque nem todo mundo, mesmo que eu estudasse num colégio cabeça aberta, nem todo mundo vai se enquadrar a um sistema em que tu tem que assistir durante 4, 5 horas de uma manhã sentado uma pessoa escrevendo num quadro. Cara, eu não aguento. Hoje, quando a consultoria, a agência ela tem consultoria,
Marcaram uma reunião de 4 horas. Isso é uma rave. É uma rave de reunião. É impossível o cara ficar 4 horas olhando uma tela, número. Cara, é impossível, não tem como. Mas enfim, desculpa. Então, rodei em matemática. Uhum. Inclusive na tua palestra no Gramado Summit, aliás, para quem não conhece esses eventos, cara, só vão nesses summits. Tu vai ver palestras do Márcio sensacionais. O cara sai de lá maluco, a Paloma sabe bem. Eu voltei a Sul também, sabe? Eu mandava áudio, assim, cara, vocês têm que ver, esses caras estão aqui, sabe? Tipo, o de Porto Alegre, o South Summit, eu não conseguia aproveitar. Primeiro, tu conhece muita gente. Sim. Então a gente acaba... Aproveitou de outro jeito, né? Mas as palestras também não consegui. Cara, sempre lotado, e por óbvio a tua também estava lotada. Te encontrei depois, né? Mas sensacional. Tu fala sobre o déficit na palestra, né? Ou pelo menos falou naquela do cara, eu descobri com 17 anos, comecei a tomar Ritalina e aquilo foi transformador porque é quase como, esses dias eu ouvi um bom exemplo, é quase como se tu colocasse a lente do óculos e tu descobre, cara, como é que são as coisas, assim, como é que é enxergar. Então, de repente, eu me apaixonei por aprender. Assim, foi a primeira vez na minha vida, de fato, em que, tirando o esporte e algumas disciplinas que a matéria me interessava muito, e aí eu aprendia pra caralho, foi a primeira vez que eu estudava e aprendia. Então, eu me apaixonei por todas as humanas. Eu comecei a estudar história, eu li todos os livros que era para ter lido ao longo de 12 anos no colégio. Eu li depois. Me apaixonei por literatura nessa história toda, por geografia. Cara, tinha morado nos Estados Unidos, então tinha aprendido a falar inglês. E tudo isso porque eu queria passar em publicidade na PUC, porque eu queria estudar de noite e eu queria trabalhar de manhã e de tarde. Uhum. Então, a história é quando eu cheguei dos Estados Unidos e caí no mesmo mundo, na mesma rotina... Mas a gente deu um pulinho agora. Porque a gente recém chegando no Anchieta, a gente estava nos FICA. Nos FICAs. Como é que foi os FICA? Depois, acho que depois a viagem para os Estados Unidos. Né? O FICA do primeiro... Aí, de novo, já que eu falei do déficit de atenção, eu me apaixonei pela ideia de produzir um evento musical. Né? A música faz parte da minha vida e eu tenho uma frustração enorme porque eu sou uma pessoa completamente fora de ritmo. Nem parabéns, eu não sei. Cara, eu não sei dançar, eu canto desafinado, eu tentei tocar violão e toco mal. Pra mim, um músico é uma entidade muito especial. Pessoas que cantam, minha mulher canta pra caralho. Eu olho pra ela e ela é uma deusa. Porque ela tem aquela afinação, potência, cara, de cantar. Eu não canto. Então, de alguma maneira, eu sempre estive envolvido com essa história e descobri na música, ouvindo música e na produção de um festival, o tesão por estar envolvido nessas coisas. Então a gente fez no primeiro ano e no segundo ano, quando aí a gente eu participei no primeiro ano como uma espécie de voluntário e aí no segundo ano eu montei uma chapa em que eu não queria ser o presidente do Grêmio porque eu ia viajar na metade do ano, mas eu queria ser o diretor de eventos para fazer o FICA. E aí a gente trouxe o Kid Abelha para tocar em Porto Alegre, cara, junto com Comunidade Ninjitsu, Graforrest, Filarmônica e outras bandas que não existem mais. Tinha as bandas que abriam e fechavam e tinha a seleção das bandas que iam tocar, né? E, cara, foi espetacular. Eu sou provavelmente a pessoa que mais teve faltas na história do Anchieta, porque eu não conseguia fazer outra coisa que não fosse organizar o festival. Então, eu chegava lá, ia pro Grêmio Estudantil, organizar e colocar de pé o evento. Foi espetacular do ponto de vista de público, só que ingenuidade nossa de acreditar que a gente poderia não ser roubados, né? Então, a gente contratou a empresa de segurança para cuidar da bilheteria e da entrada. Uhum. Só da mina de ouro. Então... Num evento de menor de idade, que já não vende bebida, então a arrecadação é o ingresso. Então, cara, os caras compravam o ingresso na bilheteria, não grampeavam e revendiam na frente. Então, a gente botou 5.000 pessoas no ginásio do Anchieta, mas não fechou a conta depois e a gente foi descobrir o que tinha acontecido e, cara,
Tinha acontecido. Tinha acontecido. Que é a nossa guerra até hoje, de controles, e vai É ser pra muito sempre. difícil, Vai. cara. É muito difícil. Então, e aí, 2 meses depois, eu fui morar nos Estados Unidos. Morei 1 ano no Colorado. Isso é o primeiro ano do segundo grau? Segundo ano. Segundo ano do segundo grau. Eu passei... eu estudei primeiro ano na Anchieta, na metade do segundo ano eu fui. 15, 16 anos aí. 16 anos, fiz 17 nos Estados Unidos. Tá, e aí, meu? Como é que é lá? Cara... Foi sozinho, Eu com fui uma família? sozinho, de novo, importante. É muito... Numa época que, de novo, não existia internet. Primeira vez que eu vi internet foi na biblioteca da escola, nos Estados Unidos, e na casa de um amigo meu, que o pai tinha no porão da casa um computador que ficava no American Online, lá no American Online AOL, girando o negócio o tempo todo. Cara, e pra mim aquilo ainda era um mundo distante. Então, Como é que foi o processo de decisão, Márcio? De, assim, quero ir para os Estados Unidos? Ou processo foi de decisão incentivado pelos seus pais? Foi meu pai me pilhando Irado. muito, porque eu precisava falar inglês, então tinha muito isso. E a história de se virar meio sozinho, né? E eu acho que isso foi, de fato, transformador, porque tu chega... Eu não falava... eu falava muito mal inglês, então eu cheguei lá, tive a sorte de ser acolhido, de cair numa família muito bacana, mas eu ia dormir todos os dias com dor de cabeça, porque eu não tinha... Cara, é muita coisa para registrar. E a Ritalina não estava na tua vida ainda? Não tinha Ritalina. E, cara, e é uma outra cultura, né? Então, jantar às 6 da tarde, rezar na mesa, coisas que não faziam parte da minha rotina, né? Então, saber se adaptar, saber ser flexível, né? De entender aquilo e gostar daquilo, né? Porque eu acho que uma parte da história é aceitar, outra parte é jogar o jogo e se divertir e sentir falta daquilo, das orações, como eu sinto hoje. Né, desse momento muito especial e que passou muito rápido. Parece que foi ontem. Foram 6 meses que tu ficou lá? Eu fui para ficar 6 meses e depois estendi para ficar mais 6. E aí tu ficou na mesma casa? Não, lá? troquei de família. E aí essa troca, Porque como a é que coisa foi? pragmática do americano de... Cara, me programei para receber por 6 meses, né? Então, Não importa se eu te te amo, adoro. Meu, muito legal. Claro. Mas vamos achar uma outra família para ti. E aí eu achei uma outra família legal também, não tão legal quanto a primeira, mas ali eu já estava super adaptado, já me dava bem com meus colegas, já tinha a história, o futebol me ajudou muito, porque aí eu tive a sorte, caí no primeiro dia na escola, e na matrícula, na hora que eu estava me inscrevendo, o coach chegou, o cara que estava do lado era o técnico do time de futebol da escola. Viu que eu era brasileiro e perguntou, joga futebol? Jogo. E aí, tá, então vem. Hoje de tarde tem treino. Então, pra mim, aquilo foi inacreditável, porque tem certas coisas que constroem acessos, né? Num grupo de homens, jogar futebol é um... Sim, é um ativo. facilitador. É um ativo. É um ativo. Né? E eu jogava razoavelmente bem, então, cheguei, gostaram de mim, e aí consegui fazer amigos muito rápido, mas era aquilo, cara, os caras, eles combinavam de almoçar comigo no outro dia, eu não entendia onde que eu tinha que ir, onde que eles iam estar. Então eu não ia. Não tinha o Google Tradutor. E eu não ia, cara, então eu não tinha como, assim, eu entendi algumas palavras, tomorrow, lunch, e a minha... O vasto conhecimento. Cara, na dúvida eu dizia yes. Então, assim, não entendi yes. Cara, então, quando eu vi, eu tava marcando coisas que eu não ia e foi durante 2, 3 meses. Um caos. O brasileiro, aquele marca os negócios, não vou convidar você. Cara, claro. Meio isso, assim. Claro. Ainda mais eles, né, cara? Que, tipo assim, 6 meses, combinado é combinado. E uma gelatina, porque eu não falava porra nenhuma de inglês, entendeu? Eu tava ali naquela, meio... No meio da piazada, que é só gíria ainda. E de novo, são adolescentes, é gente de 16 anos, e aí os caras fumavam ou não fumavam, os caras bebiam ou não bebia, porque, cara, 21 anos, eu não ia com uma família americana, não considerava a ideia de fugir muito das regras, né? das regras, porque
pô, eu tava lá sendo recebido, a escola, né? Então, eu ainda era um cara menos loucão do que eles todos, então, de alguma maneira, isso me tirava desse convívio. Mas aí no futebol a gente chegava e depois acabei fazendo amigos, e de uma hora para outra, cara, eu me tornei uma pessoa com a história do futebol e do circular, e aí tem uma história nossa da alegria, de sorrir, nós somos muito simpáticos, né? Assim, acho que é da nossa característica. Então, chegou no final, eu me lembro que eu passei a última noite inteira chorando aos prantos, com a ideia de ir embora e com a ideia de que, cara, talvez eu nunca mais fosse ver aquelas pessoas. Então, foi uma história muito potente e transformadora pra mim, meu. Transformadora, sem dúvida. Que animal, meu. E tu tem algum contato ainda com eles ou não? Cara, eu sou... Não. Com a minha mãe americana, volta e meia, a gente se comenta no Facebook. Então, o Facebook acabou aproximando. Tem uma amiga minha que era filha da coordenadora local do Colorado, que volta e meia a gente se inscreve, ela adora o Brasil, ela fez a tese dela de mestrado na universidade sobre Brasil. Então, de alguma maneira, a gente ficou em contato. E eu fiz 2 amigos muito fortes, que um é espanhol e um é da República Dominicana, que volta e meia também a gente se fala e viraram meus irmãos pra vida mesmo, que são... Tu abre o teu Facebook ainda? Eu abro pra caralho. Eu abro pra caralho também. Eu abro muito, cara. Tu Eu tenho o hábito. E eu, inclusive, agora eu tô tentando tirar esse hábito, mas quando eu vejo, eu tô dentro do Facebook. O algoritmo do Facebook é complementar ao algoritmo do Instagram pra mim. Então, coisas que aparecem no feed pra mim do Facebook só aparecem no Facebook, e tem coisas ali que Só estão ali. que estão ali, que eu gosto. E agora eu tô tentando voltar pro hábito do Twitter, porque eu já fui um tarado pelo Twitter, perdi o hábito e hoje eu olho pra ferramenta e perdi um pouco da familiaridade dela. Vamos falar... Eu tenho 40 anos, como eu já falei aqui. Cara, eu não consigo mais usar o Twitter. Porque agora fica parecendo muito mais indicações. Isso é óbvio que é o desuso da ferramenta. Falta do lado de um jovem que sabe atualizar. Né? Cara, é só assim, a Paloma curtiu o comentário da Sul. Tá, mas eu não quero saber da Sul. E aí só que a minha timeline do Twitter ficou muito chata. Porque pouco aparece as pessoas que eu sigo e muito mais comentou. Eu disse, cara, acabei largando a ferramenta também. Mas talvez seja... Porque, agora tem dono, né? Então, com o Facebook, pra mim, virou o lugar em que eu dei o aceitar as notificações de todos os veículos de comunicação. Então, era o jeito que eu ficava mais ou menos ligado nas notícias. O Twitter é melhor pra isso. Então, eu tô tentando transferir pra lá esse meu hábito de, muito rapidamente, cara, pescar um pouco do que tá rolando, sabe? Sim. Botar o dedo no pulso do dia, assim. Eu tô longe disso, cara. Eu nem vi até hoje, tá? Mas teve essa propaganda muito aí que todo mundo comentou do Polo. E aí, que, cara, inclusive desvalorizou o carro, né? Cara, o que é isso, né? Porque eu não tenho hoje ferramenta que me diga assim, cara, isso tá acontecendo no mundo. O Trending Topic, né? E eu não sei se eu quero, cara. Mas assim, tudo... A gente é obrigado a saber, mas fica aquela mesma papo que a gente tava assim, desacelera, quero acompanhar tudo, não quero saber o que o fulano falou, o que a fulana ciclou. Cara, não sei muito se eu quero. Mas enfim, tô nesse momento também. Cara, eu acho que o nosso presente, não é nem o futuro, ele é sobre curadoria. Né? Assim, o que eu vou absorver. A gente tá... uma das histórias que eu quero trazer no livro, mas é um dos conceitos da sociedade desatenta, é a saturação do poder de escolha. Então, antigamente, a gente tinha os hábitos baseados na nossa rotina, mas quando surgia alguma coisa nova, isso aparecia na nossa frente, né? E era muito fácil escolher, cara. Assim, tu tem 40 anos, tu vai te lembrar, tu ia no supermercado, tu tinha leite integral, leite semidesnatado e leite desnatado. Carro, Márcio. O Brasil era fechado. Tenta comprar leite hoje, velho. E aí, não, mas então eu não quero mais lactose. Aí tu tem soja, arroz, amêndoas. Então,
o que acontece É com... que só que eu tô. O que acontece com o nosso cérebro? Difícil. Se a gente fosse tomar racionalmente todas as decisões, a gente precisaria dormir mais ou menos 18 horas por dia, porque o cérebro é quem mais gasta energia do nosso corpo. Se a gente fosse pensar racionalmente tudo, a gente precisaria dormir muito. Então, o cérebro toma algumas decisões automáticas, sem que a gente perceba. Então, o excesso de opções acabou gerando uma exclusão automática de grande parte delas, e são aquelas que tu compra por impulso, né, que tu vai acabar escolhendo. Então, cara, tu tem que ter alguma coisa muito relevante para conseguir chamar a tua atenção. Então, eu acho que hoje, com esse excesso de informação que a gente vive, a curadoria é fundamental. E talvez o Twitter seja ainda, no que a gente tem, uma solução se tu souber usar a ferramenta, né? Que é mais ou menos esse o lugar que eu estou querendo chegar. Eu estou considerando fortemente a ideia, inclusive, de apagar minha conta para começar uma nova. Para zerar, inclusive, quem eu seguia, quem me segue, para tentar usar ela de uma maneira realmente inteligente e não deixar ela me desviar. E aí seguir somente o que eu quero e tentar construir essa máquina que facilita um pouco a gente andar informado, né, cara? E a gente tava falando, eu lembrei da outra ainda, tem LinkedIn ainda também, né? Que também... LinkedIn pra mim é um portal inadescoberto ainda. A gente tem voltado, eu tenho tentado fazer do LinkedIn, tipo assim, sai os conteúdos lá com textos e tal no Instagram, tal, blá, blá. Eu tenho tentado pegar as imagens e escrever um pouco mais, aprofundar um pouco mais o texto e tal. Mas não sei se é isso que o LinkedIn quer também, né? De que não seja um artigo. Tem que ser um artigo, assim, para pegar atração lá tem que ser um artigo. Mas também eu ando sondando. É um aplicativo que quase diariamente eu tô abrindo hoje. Eu também. Pra dar uma olhada, assim, ver o que... acho que ali tá mais legal por enquanto. Eu também. Tô preferindo abrir ele do que o Twitter. Mas cara, é que o LinkedIn, pra mim, tem um problema que é essa praga do marketing digital de geração de lead frio, assim. Como eu sou anunciante, como eu trabalho na Vulcabras, todo mundo quer me vender uma solução espetacular e única e que precisa de 30 minutos do meu tempo. Vamos agendar. Meu, é muito chato. Então, eu entro porque, cara, hoje eu acho que profissionalmente a gente precisa... Estar ali. Tem que saber o que tá rolando, né, meu? Assim, de novo, ele tá falando dos 40 anos... Eu implicava com o meu time que eu odeio o Google Docs. Eu odeio o Drive, porque eu nunca sei onde é que salva. Eu odeio o de apresentação lá, que eu não sei nem a porra do nome do Google de apresentação. Eu gosto do Keynote. Odeio a apresentação online. Então, só que eu comecei a falar isso, mas comecei a me dar conta que, cara, eu não posso entrar nesse jogo. Assim, sim, seu velho chato. Senão é a obsolescência programada em algum momento. Sim. Então, eu comecei a criar agora a rotina, de fato, de dar uma navegada por todo esse negócio. E o Twitter é muito isso. Porque o Twitter passou a pautar a construção da opinião da bolha da internet. O BBB se decide no Twitter. Né? Então, cara, eu não posso trabalhar com comunicação e não tá entendendo o fenômeno da ferramenta. Né? O TikTok é mais difícil. Pra mim. Cara, não entra no TikTok. Ele vai te engolir. Sabe por quê? O algoritmo precisa de 3 minutos pra entender o que tu quer. Cara, e o que tu quer lá é muito melhor do que todos os outros. É muito melhor. Tu vai ficar no TikTok talvez 1 hora. E tu não tá vai me vendendo o TikTok agora. Exatamente. Não entra. Não entra. Começamos por aí. 3 minutos e tu vai amar. Eu clico no Instagram porque tem que clicar. Porque se eu pudesse, hoje em dia, eu só abriria o TikTok. Porque ele entende muito mais rápido o que eu realmente gosto. Empreendedorismo, política, não sei o quê. Porque todo mundo
ainda existem pessoas que acham que o TikTok é dancinha. Cara, o TikTok não é dancinha há muito não. tempo. É. Cara, todo mundo tá lá, o algoritmo é melhor pra quem quer gerar conteúdo, e outra, ele te entende mais rápido. Então não tem esse problema do Twitter, problema que me cansa, que a fulaninha curtiu. Não. Ele tá se mostrando, e tu clica assim, os que tu segue, e o que o mundo me oferece. Só que o que o mundo te oferece é o que o algoritmo te oferece. Cara, e tá lá. Vai aparecer o Pânico, vai aparecer a política, vai aparecer Tudo indo alguém, em 3 os minutos. empreendedores que eu curto, ouvir. Vou dar essa chance. Cara, Ah, e são tudo, tipo, são mini cortes, né? Então, tipo assim, tu não vai ficar preso pra entender todo um podcast. Tu vai ver um corte especial de uma coisa que tu já gosta, daí tu vai descer o vídeo, vai ter outro podcast, ou vai ter outro cara falando um negócio, vai estar te ensinando, e tudo 1 minuto, 30 segundos. cara, é isso aí. É loucura. Ponto, o algoritmo é muito melhor. Uhum. Ele é mais rápido que os outros. Ele entende mais rápido, te oferece mais rápido. Cara, e propaganda é uma. Sim, que virou É uma propaganda. Tu vai abrir o TikTok, tem uma propaganda, pode ser da Vulcabras, pode ser de qualquer outra coisa. Passou aquilo ali, meu amigo. Nunca Já era. mais. Vai aparecer daqui a pouco. Se ficar 1 hora, daqui a pouco aparece outro. Mas é muito mais... É melhor. É melhor. Ponto. Acabou. Uhum. Mas É é mais um. É mais um clique. A minha Sim. pasta de aplicativos desses aí já tem... Mas a gente é recém tá no colégio, cara. Ô, meu, pausa. Vai. Correr no banheiro. Vai lá. Então, assim, passamos o colégio, passamos o FICA, voltou pro Brasil, e aí acho que é legal tu voltar a contar com um pouco mais de detalhes Cara, a volta ali, porque tu... Voltei pro Brasil me sentindo muito estranho, me sentindo muito diferente daquele Márcio que tinha ido pra viajar 1 ano antes e caindo na mesma vida. Então aquilo não me coube, aquela roupa mais, assim, sabe? Cheguei no colégio, tinha que, fazer um monte de trabalho pra mim, pra recuperar o 2º ano, porque eu saí na metade do 2º e voltei na metade do 3º. Então me entregaram uma pilha de papel pra estudar, pra certificar, digamos assim, o 2º ano, pra eu passar do 2º pro 3º, pra valer como nota. Tinha que aprender tudo que eu tinha perdido no 1º semestre e passar de ano ainda no 3º ano. Pra mim era impossível aquilo. Então foi um momento, inclusive, de bastante sofrimento, sabe? Porque A perda de estar no Brasil, a perda dos Estados Unidos... A volta cair num lugar em que eu não me sentia mais à vontade. Não se identificava mais. O mundo era muito maior do que aquela bolha do colégio, né? E eu, cara, não me sentia mais sendo muito parte daquilo, assim. E não me sentia... E talvez isso, não de uma maneira pretensiosa, inclusive, mas de uma maneira singular e até um pouco solitária e triste, assim, porque tava todo mundo vivendo a vida, se preparando para se formar, eu entendi que eu não ia me formar, então, para mim, foi um pouco dolorido, assim, sabe? Bastante angústia para um jovem. Né? Muita angústia, cara. E eu tinha uma namorada que eu me dava muito bem, que foi super importante naquela fase da minha vida, porque ela fazia eu me sentir especial e me valorizava muito, apesar, cara, de eu ser o vagabundo do colégio, de eu parecer que eu não queria nada com nada. Na minha família, eu era o vagabundo. O rótulo do vagabundo me cabia perfeitamente. O maconheiro. Cara, tudo que parecia pra mim que era, cara, o que eu vou fazer o que ele vai fazer da vida? Agora tem que tomar rumo. Foi de fato um momento de tristeza, assim, sabe? A palavra não era tristeza porque eu não me sentia triste, mas desconexão, né? E aí, nessa fase, eu lutava jiu-jitsu, adorava lutar jiu-jitsu, então, assim, aquelas coisas que eu fazia bem, eu fazia com muita vontade, né? Com muita dedicação. Adorava lutar jiu-jitsu e tinha uma preocupação muito grande, por causa de campeonato, dessas coisas, de pesar 77 quilos, né? Que era o peso da categoria. Então eu ia num endocrinologista e o endócrino me disse: Márcio, tu sabe que, cara, tá me contando a tua vida e tal, parece que vai tudo bem, mas a história do colégio é um problema pra ti.
antigamente, as crianças que não conseguiam se adaptar muito nas aulas eram classificadas como hiperativas. E dentro da hiperatividade existia uma história chamada déficit de atenção. Agora a medicina entendeu que a pessoa pode ter déficit de atenção sem ser hiperativa, porque eu não era uma criança hiperativa. Né? E quando o cara falou aquilo me bateu como uma resposta. Assim. E aí falei pro meu pai e fui num neuropsiquiatra e comecei a fazer o tratamento com a Ritalina. E aquilo para mim foi, de fato, um divisor de águas. Porque aí eu decidi que eu ia largar a escola e que eu ia estudar durante 6 meses. Eu ia fazer o 2º e o 3º ano em 6 meses de manhã e eu ia me matar estudando para passar no vestibular na PUC. Né? E aí eu fiz, cara, os cursinhos para quem quer estudar medicina. Uhum. Então, eu fiz o Mótula, eu fiz assim, era o jeito que eu tinha, cara, de aprender. E ali eu me dei conta que eu não queria fazer URGS, queria fazer PUC, que PUC tinha peso 3, a média harmônica, a média aritmética, na URGS era a média ponderada. Então, se tu fosse mal num, tu ia mal em tudo, mas na PUC não. Então, eu podia estudar só para os peso 3. Então, não estudei química, não estudei física, não estudei matemática, montei uma estratégia para passar no vestibular. E deu certo, assim, né, nessa loucura de fato, estudando muito, aprendi a aprender. Então, aprendi que eu precisava de escrever com cores diferentes no caderno, sabe? Que eu precisava escrever muito. Ou até hoje, o meu companheiro de vida é o meu caderno. Eu tenho um caderno que eu anoto tudo. Se eu quiser ter arquivo, que eu vou organizar depois... Não, mas eu sei que naquele caderno tá tudo em ordem de data. E mais ou menos eu sei quando eu estou escrevendo que eu vou precisar daquilo. Então... eu ou desenho, faço algum tipo de intervenção no caderno que eu vou saber mais ou menos em que fase estava o negócio. A pergunta de milhões agora. Os cadernos estão sendo guardados? Guardados. Olha aí. Eu tenho um apego muito grande. Uma vez eu fui assaltado no sequestro relâmpago e eu pedi pro ladrão pode levar o que tu quiser, só me dá meu caderno. E o cara me deu meu caderno. De volta. Que bom, já tava angustiada por ti. Aquilo pra mim era a coisa mais importante, cara, porque eu sabia que a partir dali eu recuperava tudo. Mas sem meu caderno ia ter um problema sério. Já podia ir dando pra alguém digitalizar isso aí, porque pode virar uma faculdade em breve. Cara, eu tenho... E é muito louco, porque tem meu jeito. Eu começo o caderno todo caprichado e eu termino ele num garrancho. Inevitavelmente. Assim, tanto que quando eu tenho que começar um caderno novo, eu fico nervoso porque parece que não é o momento ainda, porque não é a hora... Eu sempre começo passando ali pra pauta, então eu preciso ter tempo de revisar o caderno anterior, ver o que eu não fiz dali, que precisa ir pro meu to-do da primeira página. Entendi. E aí a missão de um caderno novo meu é olhar pro to-do das coisas antigas e zerar a pauta. Cara, eu tenho muito prazer de riscar as coisas. Tenho muito prazer. O meu caderno tá na minha mochila, né? Eu sou exatamente essa pessoa. Tudo tá lá. Voltamos dos Estados Unidos. Voltamos dos Estados Unidos, fiz intercâmbio. Passamos na faculdade. Passamos na faculdade. Como é que foi a faculdade? Cara, a faculdade foi... primeiro, a certeza... Aí vem um momento de amadurecimento, vem muita coisa. Meu pai era sócio de uma grande agência no Rio Grande do Sul, chamada DCS. E eu sabia que eu ia ter a oportunidade de trabalhar lá, obviamente. Né? Mas, ao mesmo tempo, tinha uma história dentro de casa que eu tenho uma admiração profunda pelo meu pai, é o meu ídolo, um puta ser humano, e completamente acima da média, assim, fora da curva. Né? Um tarado por música, um cara assim, culto, que lia muito, sempre leu muito, interessante. E eu sabia, então, que meu pai era sócio de uma agência, mas o fato... aquilo não garantia nada pra mim, né? Porque não ou eu seria Ele deixava claro isso pra ti? Deixava claro pra mim. Irado. Não, também sou cara, criado assim. Não tinha... Porque, de fato, assim... vamos lá, vou tentar comparar aqui com uma indústria de alumínio. Cara, o cara compra o alumínio
Então, tem um processo, se o teu pai é dono, tu entra na empresa, tu vai aprender o processo e tu vai continuar vendendo alumínio. Criatividade, assim, solução, é muito subjetivo. Então, ou tu gera valor e aquela pessoa que está na tua frente de fato entende que tem valor, ou, cara, assim, o cara tira a conta da agência. Uhum. Né? Então, eu tinha a certeza de que eu teria uma oportunidade muito grande e única de ter por onde começar, mas isso não ia garantir nada da minha vida. Então, eu fiz PUC por uma influência muito grande do meu pai, porque eu poderia estudar de noite. Então, não tinha essa coisa da URGS, dos horários no meio do dia, porque onde eu ia aprender mesmo era no trabalho. Então, eu comecei a trabalhar no primeiro dia de aula. Né? E aí a minha vida mudou radicalmente, porque de um vagabundo, Ao cara que de se um for... tido como vagabundo, Sim, sim. né? Eu trabalhava de manhã, de tarde, estudava de noite, tinha aula sábado de manhã. Então, e passei em 4º lugar no vestibular. Olha. Tá? O vagabundo. Vagabundo. Não, foi bizarro, chorava, meu pai chorava. Na época não tinha internet, então tinha uma, sei lá, TV, era uma TV estudante, TV, PUC, TV. Cara, tinha uma TV, um canal da televisão, tinha o canal 20 da NET, que ficava subindo que nem crédito de filme, curso por curso. E, cara, quando a gente viu meu nome, puta, abraço, choro, alegria, porque eu tinha vencido... e tinha provado para mim mesmo, teve uma importância em relação a quem eu era, transformador ali na minha vida, velho. Porque eu não sabia que eu seria capaz de gabaritar a prova de história e geografia, por exemplo, que de 50 eu acho que eu acertei 48 ou 49. Uhum. Inglês gabaritei, português. Eu fui muito bem. Checando o gabarito das provas depois, assim, e depois em física e química eu fui muito mal. De 50, acertava 13, sabe? Biologia e qual era a outra. Também fui muito mal, mas joguei o jogo, joguei com o regulamento embaixo do braço. Essa estratégia, quando tu falou lá, eu não quis te interromper, mas assim, foi tu que montou essa estratégia ou o módulo chegava assim, só é pra isso que tu quer? Ou não, cara, isso foi eu mesmo. Fui eu que me dei conta. A estratégia, foi eu que montei a estratégia. Que é um bom ponto, a gente fica tentando levantar aqui, são os insights que vêm dessas conversas, né? Então, tipo assim, cara, planejamento. Tinha um porquê das coisas ali, né? Então, claro que a parte do tratamento eu acho fundamental, que é uma coisa que eu acho que ainda não é normal. As pessoas não normalizaram ainda o cara tomar remédio. Cara, a gente que tem 40, quantos amigos já te disseram que no psicólogo... Hoje, acho que não, tá? Mas assim, ir em psicólogo era coisa de louco. Uhum. Cara, isso era o que eu ouvia. Eu fui começar a ir no psicólogo com 34, 35, que eu... Tá, mas eu preciso. Alguém tem que me ouvir, que não seja um amigo meu que vai concordar comigo em quase tudo que eu falar. Preciso ouvir umas verdades. E aí, cara... Não, a análise sempre foi presente na minha vida, cara, por causa da minha família. Meu pai sempre se analisou. Então eu comecei a me analisar com 14 anos. Caralho. E com mudanças de psicanalistas, de métodos e tudo, eu me analiso até hoje. Com pequenos breaks. Sim. Pequenos, assim, muito pequenos. Para mim é se conhecer e conhecer, cara, entender que o mundo é a nossa lente é bizarro, né? E que cada um tem a sua lente, né? Isso. Respeitar que cada um é mais louco. O que talvez seja o grande skill para o comunicador, né? A certeza que a gente tem na análise de que nós somos únicos permite também que tu entenda o outro. Uhum. E aí o principal desafio, porque comunicação nada mais é do que um código criado pela humanidade para a gente se entender, né? E a primeira questão que a gente tem que entender é que não existe compreensão absoluta entre dois seres humanos. O fato de eu estar falando agora aqui não quer dizer que vocês estejam entendendo o que eu estou pensando, porque isso vem
é o meu cérebro codificando em palavras, jogando para vocês que ouvem e a partir da vida e da experiência de vocês, interpreta o fato. Se a gente quer trabalhar com comunicação, a primeira coisa que a gente tem que aprender é como é que a gente vai fazer a nossa ideia ser entendida pelos outros. Senão... E não deixar nenhuma brechinha para que... Senão a gente tem um fracasso, cara. Senão a gente tem um projeto que é... Tu falou isso na palestra também, cara, isso é uma das coisas que eu tenho notado dessa, tipo assim, que eu li bastante agora, não faz tanto tempo, assim, mudei bastante o meu jeito de ser por causa da leitura, né, cara, de tratamento de pessoas, entender as pessoas. Porque cada vez que a gente fala assim, cara, é muito importante entender o outro e respeitar cada um, isso é bonito de falar. Entender realmente que as pessoas realmente são diferentes uma da outra e que as pessoas têm opinião diferente e que tudo bem, que dá pra sentar numa mesa e conversar. Cara, isso é muito diferente de falar. Porque ouvir as pessoas e realmente, assim, e respeitar, cara, eu gosto de azul, eu gosto de vermelho. Tá tudo bem. É muito diferente, porque aí vem a comunicação. E eu tenho um grande amigo que é publicitário também, que é o Carlos Estevam Farneda, Tevo. E teve uma vez... Ele é casado com a Simone. Isso, casado com a Simone. Eu trabalhei com a Simone há bastante tempo. E uma vez ele falou assim, cara, tu tem noção da responsabilidade que eu tenho no meu trabalho? E eu, cara, óbvio, vender mais, comunicar mais. Cara, se eu quiser dizer pro mundo que uma marca é A ou B, ou que ela é agressiva, ou que ela não sei o quê, ou dizer que o mundo a comunicação tá... Eu que vou dizer. Eu posso, se eu escrever alguma coisa errado, eu posso fazer com que massas de pessoas ataquem outras pessoas. E eu tenho que cuidar muito o que cada coisa... E o caralho, é óbvio. O cara vai botar um troço numa TV, num troço, né, no Instagram. É muito tênue ali. Todas as linhas que vocês escrevem, aqui mesmo, né? É muito tênue as coisas que tu tem que escrever, tu tem que transformar em vídeo ou alguma coisa. Porque realmente, daqui a pouco, tu pode propagar um ataque a algo que nem queria. Não, e a gente tá correndo esse risco hoje... Muito rápido. Todos estão, todos né? os dias. É Né? muito E aqui, rápido. antigamente era só os publicitários, em massa, né? Hoje em dia o cara levanta aqui... Todos os dias, cara. Sabe quando a gente fez a história do respirador, a gente estava no meio da pandemia e precisava lançar o delivery pela Rappi e tinha uma grana, que eram 50 mil reais para fazer a ação. E eu estava muito incomodado com a ideia de todos os dias ter 700, 800, 1.000 mortes. Depois chegou até mais, né? E a gente ia fazer um monte de mídia externa na cidade dizendo delivery no 20/9. Né? Eu vi no jornal uma notícia que o Instituto Floresta estava fazendo uma campanha para arrecadar dinheiro para comprar respirador e que o respirador custava uns 30 e poucos mil reais. Cheguei e convenci meus sócios com a ideia de que, cara, nada garante que a mídia vai dar certo e assim pelo menos a gente vai estar fazendo bem. A Rappi comprou a ideia, mas, cara, eu tava em casa, eu tava na praia e fui gravar o vídeo. E o medo que eu tava de ser mal interpretado, não, eu apertei o send do vídeo e durante uns 20, 30 minutos, minha mão suava. Porque... se as pessoas não conseguissem entender a real intenção do negócio, poderia soar oportunista. Né? E puta que o pariu, velho. Teve uma professora de comunicação que depois fez um vídeo, aquelas coisas da internet, né? Analisando cada frase minha, o meu semblante. Nossa Senhora. O fato de que eu não sorri e do porquê que tinha dado certo a ação. Então, é isso, assim, é um universo em que no momento em que tu joga pro outro, tu dá a oportunidade da pessoa entender o que ela quiser. Então, tem que ter cuidado mesmo para que aquilo que tu diga seja entendido. Né? Eu não sei por que a gente deu essa volta. Porque a gente começou a falar de comunicação, aí tu falou, tu tava na faculdade indo pra trabalhar com teu pai, que tu ia começar a aprender de verdade, estudar de noite pra aprender durante o dia, e aí a gente foi puxando comunicação. E aí virou, e eu entendi ali que só existia um jeito de eu me dar bem, que era trabalhar mais que todo mundo. Irado.
Então, essa para mim era a certeza. Se eu trabalhar mais que todo mundo, vai dar certo. Eu olhava para os mais velhos e via que eles eram muito melhores do que eu, mas quando eu olhava para o lado, para minha geração, eu via que eu estava nas cabeças. Então, 7 universitário a gente ganhava. O trabalho da turma com o Antônio Hohlfeld, puta, meu trabalho, eu disse, cara, tô indo bem. Em algum momento, Vai chegar a minha vez. troca as cadeiras. E aí eu disse, eu não preciso ficar preocupado olhando, porque como é que vai ser no futuro, porque é que aquele cara ali vai crescer, vai para outro lugar, então aquela cadeira vai estar vaga, então não preciso ser, preciso estar acompanhando a minha geração. É mais ou menos como quando o cara vai correr uma maratona, ele faz, eu vou seguindo o pilotão até que tem uma hora que tu dá o negócio, mas a corrida tem o pacer, que é o cara que te ajuda a manter o pace e dar o ritmo da passada. De alguma maneira eu tinha meus pacers, né? Uma galera que eu via que estava indo bem, que eu admirava e que de alguma maneira me respeitava e estava dando tudo certo. Então eu tinha essa convicção, cara, de que... Vou fazer um parênteses, que é os insights, né? Leva tempo. Dê tempo ao tempo. Leva tempo. Não, Os o tempo é rei. Eu acho que é mais do que isso, né, cara? O tempo é rei, velho. Porque todo mundo hoje, que é o começo das Porque, conversas, ansiedade. Porque o meu canal do YouTube tem que explodir. Porque eu não sei o quê. Porque eu tenho que ficar rico rápido. A minha empresa tem que guinar agora. Startup. 1 milhão. O meu primeiro $1 milhão. É que hoje em dia milhão, é muito... né? Como tudo agora, É. se eu não tiver 1 milhão, eu não sou ninguém. Cara, calma. E o acesso às informações está muito rápido, né? Que é o que a gente estava falando nisso. Então, tu também quer chegar muito rápido, porque tu tá vivendo muito rápido, né? Então, é difícil tu conseguir coordenar a vida real fora do mundo digital. Sim, até porque quando o muito Márcio tava difícil. falando isso, cara, tava com 23, 21 Isso. por aí. Cara, não tinha isso aqui. Exato. Então eles comparavam com as pessoas da agência, das outras agências no máximo, porque mas tu não Os fica prêmios. vendo, tu não fica vendo que, não, aquele cara do Surgiu lá a da Sim. Tesla. mas era bem diferente, cara. Imagina, eu com 25 hoje, eu olho pro lado, assim, e para as pessoas que se formaram comigo, e tá, tipo, todo mundo com uma vida muito garantida, é muito louco, sabe? Aí é muito louco. Tu entra no Instagram e vê nem a vida perfeita também. Mas é que Então é isso aí, o né? Instagram é a festa do Bacardi, É. né? Assim, tá sempre rolando, tu nunca tá na festa do Bacardi. Né? É isso aí. Tem sempre alguém de férias em algum lugar incrível e tu não consegue tirar férias. É isso, é sobre isso. É bem confuso. É uma ferramenta perigosa, cara. E aí tu tava trabalhando, via esse Cara, espaço, as coisas acontecer. Puta, as coisas aconteceram porque eu descobri na internet, na época, o prêmio Apple de criatividade, que era um prêmio que a Apple fazia tinham 2 categorias, de estudante e profissional, até 29 anos. Eu recém tinha começado a trabalhar como redator e peguei o regulamento, li o briefing, criei uma ideia, falei com um amigo meu que era diretor de arte no colégio, na faculdade, e a gente, recebi um telegrama da Apple em casa. Telegrama. Jovens, vocês que não sabem o que é um Telegram, por favor. Recebi Google. um telegrama da Apple em casa, tem até hoje, dizendo que a gente tinha sido escolhido finalista do prêmio Apple. Cara, e de repente, com Tem que virar quadro isso aí, 20 anos, ele apaga. Foda que sim. tá bem apagadinho, mas eu tenho guardado. Que a gente tinha sido finalista do prêmio Apple, de criatividade na categoria Jovens Profissionais. Aí, fui para São Paulo, pago pela Apple, e, cara, caí numa agência. Aí meu pai é amigo de um cara que era sócio de uma agência. Fui visitar a agência com esse meu amigo e conheci uma galera, cara, que tava criando pra carro, pra puta conta, que tinham participado do concurso e não tinham sido finalistas. E aí eu disse, cara, tá pra mim o negócio. Tá rolando, entendeu? Tipo, eram pequenos sinalizadores, né, de que, de alguma maneira, as coisas estavam indo bem, né? E aí, a gente ganhou, aí, bom, voltando, a Olímpico sempre tinha concorrência interna dentro da agência para criar, todo mundo podia criar, então eu comecei a ter meus filmes aprovados, né? Então tinha uma identidade muito forte com o público, de entender os jovens, e minhas campanhas eram aprovadas, o que acabou também me dando prêmio, me dando algum tipo de destaque no mercado. Nisso, a gente ganhou a concorrência da PUC, né, de agência da PUC.
E eu e o Perotone, que era meu dupla, a agência não ia participar da concorrência porque não tinha conseguido se organizar para fazer o planejamento, fazer a apresentação e criar a campanha. A apresentação era segunda e aí na sexta-feira eu pedi para fazer. E aí a gente trabalhou o final de semana inteiro, foi apresentar e chegou para a PUC. E, cara, jogamos no colo deles que aquele trabalho era resultado da formação na universidade. Então, ganhamos a concorrência. E aí a gente montou, o sócio do meu pai na época gostou muito do trabalho, da perspectiva, do jeito que a gente trabalhava, e montou uma unidade de inovação dentro da agência para criar projetos diferentes. Então, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar, de conhecer e de trabalhar com, além do Perotone, que era meu dupla, com 2 pessoas muito especiais, que é o Rodrigo Santana, que depois fundou o Meca, e o Rony Rodrigues, que saiu para abrir a Box 1824. Né? Então, que é uma puta empresa de pesquisa de tendências até hoje, uma das mais conhecidas do mundo. E a gente começou naquele exercício, aqueles moleques que ganhavam pouco, né? Ou seja, a agência podia se dar o luxo de ter aquelas pessoas que ganhavam R$2.000 por mês, R$1.500 por mês, criando sem gerar receita, porque a gente criava tudo menos mídia. Os clientes tinham um problema, então a tese era: as marcas têm problemas e precisam de soluções, e o processo dentro da agência acaba fazendo com que o que saia no final seja propaganda. Né? Mas não necessariamente o que precisa ser criado é propaganda. Então, a gente começou a fazer alguns trabalhos, alguns saíram, então a gente criou uma marca jovem para Claro, que era o Zoom. A gente criou um projeto para Olímpicos que virou depois o Olímpicos Tube, mas era a história era uma pesquisa que a gente foi fazer. Eu fui fazer um estágio em Londres, fiquei 1 mês em Londres, na BB-8, também, cara. O expediente terminava às 5 da tarde, eu ficava até às 8 da noite lendo os arquivos, lendo todas as apresentações de concorrência que eles já tinham feito na vida. E voltei para o Brasil, essa história do Lab dando certo, até que o gerente de marketing da Olímpicos foi contratado pela Nike. A Olímpicos tinha acabado de fechar o patrocínio dos Jogos Pan-Americanos e das Olimpíadas de 2008 em Pequim. E eu pensei, cara, eu acho que eu vou aprender coisa pra caralho se eu for pra lá. E me indicou. Eu fui até Parobé, de carro, com 25 anos, e o diretor de marketing disse assim pra mim: tá bom, então, quer a vaga, é tua. Então eu disse: puta, mas eu achei que eu fosse poder pensar, né, cara? Eu vou conhecer. Senta aqui, inclusive. E daí ele disse: não, porque se tu pensar, cara, eu vou ter que pensar também, porque assim, o teu perfil não é o perfil, tu é um criativo, tu é um redator, né? Então, ou a gente vem pra cá, começa amanhã, tem reunião com o Comitê Olímpico Brasileiro, vamos nessa. Vamos embora. Cara, e voltei, pedi demissão, voltei chorando na estrada, assustado um pouco com aquilo, tipo, caralho, e agora? Né? Vou trabalhar num anunciante, mas eu tinha feito a minha monografia sobre modelo de agência de publicidade. Então, e a tese era, o nome da monografia se chama Recriando o Negócio Criativo. E a tese era de que, cara, o modelo de agência de propaganda não mudava há 50 anos, e o mundo tinha mudado muito, existia um novo jeito de trabalhar, e que eu acreditava muito nessa história de não existir uma diferença entre agência e cliente. A gente deveria pensar como um organismo único. Então, eu estudei uma agência inglesa chamada São Luke, que era uma agência cooperativa, então todo mundo era sócio da agência. E eles tinham essas unidades dedicadas de trabalho. Então, ao invés de ter departamento de criação, atendimento, planejamento, mídia, produção, tinha times formados para atender o cliente, multidisciplinar, que é o que eu acredito até hoje. E aí eu disse: eu vou para Olímpicos, tenho grana, né, me torno um anunciante para fazer coisas legais e vou estimular meus parceiros a criar coisas muito relevantes. Então, de fato, cheguei lá, me apaixonei por marketing, dei espaço para os parceiros criarem, né, formamos um time. Parceiros que tu fala é a galera que trabalhava lá. Mas também a agência, as produtoras,
agência de design, sabe? Tipo, agência de PR. Vamos todo mundo resolver isso aqui. Cara, e era muito legal, porque no fim das contas, eu era um moleque com 25 anos, patrocinador do maior evento esportivo da história do Brasil, até então, que eram os Jogos Pan-Americanos. A Olímpicos ia vestir 2.300 dos 4.000 atletas que iam jogar os jogos. Além do Brasil, a gente vestiu mais 25 delegações. Caramba. Então eu viajei para os 25 países das Américas para aprovar o uniforme com o Comitê Olímpico local, para apresentar o uniforme. A gente construiu uma mini fábrica dentro da Vila Pan-Americana para fazer os ajustes nas roupas dos atletas. A gente lançou os uniformes, então hoje uma das empresas que acabou inclusive de ser comprada pela Epic Games, que é a Kiris, não sei se você já ouviu falar, cara, são uns monstros, gênios fora da curva, que um dos sócios é o Israel, que era redator publicitário também na minha época. Ele saiu para abrir uma empresa de games com os moleques que faziam 3D de apartamento. E aí esses guris começaram a fazer uns jogos e eu disse, cara, eu quero fazer um jogo de vôlei. E aí a gente lançou os uniformes numa coletiva de imprensa em 2007, no Copacabana Palace. Foi capa da Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, todos os jornais, com um game de vôlei. Então era essa história do ecossistema em que eu aproveitava já a visibilidade que eu teria para construir algo que não acabasse ali. Então eu aproveitei a visibilidade que teria o lançamento dos uniformes para lançar uma outra coisa que era os games. E a gente teve mais de 2 milhões de downloads do game, tinha que baixar... Em 2007. 2007 tinha que baixar algum tipo de dispositivo para rodar o jogo. Cara, era será que era... não vou falar o nome porque eu vou falar bobagem. Mas, de fato, ali eu estava completamente apaixonado por essa história que era construir valor a partir de uma maneira não tradicional. Então, os uniformes a gente criou com o pessoal do estúdio, que era um estúdio carioca, muito foda de moda. Tinha storytelling em tudo. Então, os uniformes de Vila, a gente trouxe a imagem do herói, né, do atleta na quadra como sendo o herói. Então, no passeio, ele era o Clark Kent, então era uma roupa mais discreta. Tinha a história do degradê dos uniformes, baseado nos bicos das aves. Então, foi muito foda, porque assim, a gente fez aquilo ainda com essa tese de criar. Então, de fato, ter uma história para contar sobre tudo. E depois, nas Olimpíadas de 2008... Cara, foi o ápice da coisa mais legal que eu já fiz na minha vida. Eu desfilei na abertura com o Brasil. Eu tinha uma credencial com o símbolo do infinito. Eu podia assistir qualquer jogo. Então, vi basquete, Estados Unidos contra a China. Caralho. Vi Federer jogando, vi Agassi. Fiquei dentro da Vila Olímpica, almoçava com os atletas do meu lado, os atletas da NBA, o Kobe Bryant. Tipo, era inacreditável o que eu vivi. E os uniformes do Brasil foram eleitos os uniformes mais bonitos daquelas Olimpíadas. Então, pra mim era a história de que a tese maior lá da minha monografia, que enquanto o caminho dentro da agência fosse o mesmo, o que ia sair no final era propaganda. Então, e tem muitas outras coisas para acontecer que não seja propaganda, que ajudam a resolver o problema das marcas e construir valor. Então, isso rolou. Paralelo a isso, em 2007 eu fundei a Perestroika, junto com o Thiago, o Felipe e o Rafa, que foi uma história que eu vivi até 2011, quando eu abri a DM9 Sul. Né? Então, vivi, sempre gostei de dar palestra, tinha um feedback muito grande, muito positivo das minhas palestras. Mandei um e-mail pro Thiago um dia dizendo, cara, a gente vinha conversando sobre fazer alguma coisa juntos. Ele e o Felipe eram essas pessoas que a gente olhava para o mercado, eram pessoas que estavam interessadas. A gente tinha montado o Clube dos Jovens Criativos para trazer gente para falar e a gente aprender. Então tinha muito já uma relação construída e montamos a Perestroika para a gente construir um negócio em que a gente era o produto. Né? Então montamos e deu razoavelmente certo. Fiquei na sociedade até 2011, saí em 2011 quando eu abri a DM9 Sul em Porto Alegre. Então, quando eu não me imaginava mais voltando para propaganda, fui convidado pelo ABC a abrir uma agência.
E quando eu vi, eu estava, né, construindo essa história de trabalhar e de ter a conta da Vulcabras como sendo a conta que inauguraria a agência. A DM9 Sul foi um outro MBA na minha vida, porque abriu uma agência do zero, com uma marca muito respeitada, mas ao mesmo tempo querendo construir uma identidade de trabalho própria, com um cliente grande que me possibilitava contratar os melhores talentos. Então, foi um momento muito bacana que, puta, a gente, de fato, construiu, primeiro, um time espetacular de pessoas maravilhosas que se amam até hoje. Essa história do ambiente de trabalho, para mim, é muito importante. As pessoas com quem eu trabalho e com quem eu passo uma parte do meu dia... E por vezes a maior parte? É a maior parte, né? Então a gente montou, cara, um time que depois, aí em 2015, puta, a gente ganhou 4 leões em Cannes, teve mais de 35 trabalhos finalistas no festival, a gente ganhou 2 Web Awards, que era o prêmio mais foda da internet do mundo, e o Rio Grande do Sul tinha 1 leão até então na história da propaganda, né? Então a gente conseguiu, todas as concorrências que a gente entrava, a gente ganhava, praticamente todas. Conseguimos conquistar a conta da Netshoes, que era em São Paulo. Então a gente conseguiu convencer um maluco que existia uma agência, que em São Paulo não tinha agência para ele, que a agência estava em Porto Alegre. Que o irado mesmo era Porto Alegre. Passar um pouco de frio lá. Então a gente ia para São Paulo toda semana. E aí em 2015 a gente fundiu a DM9 Sul com a Pereira Odell, que também era uma agência do Grupo ABC, baseada em São Francisco, na Califórnia, e que tinha sido eleita pela Fast Company uma das 10 empresas de comunicação mais inovadoras do mundo naquele ano. Então, puta, pra mim, o trabalho que o PJ fazia já naquela época era fora da curva e tinha uma história que eu acreditava muito, que era o Branded Content. Então, ele é o pai do Branded Content moderno, um dos caras que fez. Tem 2 trabalhos para mim que inauguram, né, uma perspectiva radical para publicidade, que era uma inversão do investimento entre mídia e produção. As agências sempre acreditaram que ela tinha que investir, sei lá, 20% do valor em produção e 80% em mídia, né? Então, eu produzo e aí eu uso a maior parte do dinheiro para amplificar a mensagem, né? Interrompendo o conteúdo. O que o que aquele momento do mundo nos sinalizava de que seria possível tu produzir conteúdo de qualidade que as pessoas quisessem assistir, então tu precisaria investir menos na compra de tráfego, porque se tu construísse um conteúdo relevante, as pessoas assistiriam. Então tem um case que é o BMW Filmes, que deve ter no YouTube, aí fica aí para vocês, que sei lá se é 2012, 13, 14, mas era a ideia da BMW de pagar uns puta diretores para produzir curtas-metragens com os maiores diretores. Então tem um que é com o Guy Ritchie e a Madonna, e o cara tem que fazer uma história, cara, em que o carro é um personagem, né? Então perseguição policial, sequestro, então mega bem produzido, ganhou tudo em Cannes. E depois o PJ, em 2013, por aí também, 14, sei lá quando, também fez o Beauty Inside, que é um média-metragem da Intel, falando contando uma história, mas que o que importa é o que está dentro da gente, né? E aí, cara, ganhou tudo em Cannes, e eu fui eu fui para Coachella já umas 5, 6 vezes. Então, numa dessas idas, eu encaixei para conhecer a agência. Aí, no South by Southwest, o PJ, ele não estava na agência nesse dia. Mas eu conheci a mulher dele, ela gostou da história, da agência, do que a gente estava fazendo. No South by Southwest, ele pediu para conhecer a agência e surgiu a ideia da gente fundir as operações. Eu fui com 20 pessoas para São Paulo. E ali eu vivi um momento de ruptura muito grande com quem eu sou, com o que eu estava fazendo. Eu cheguei lá e 6 meses depois o ABC tinha sido vendido para o Omnicom, a Pereira Odell não entrou no deal. Então, para mim, foi um caos. Sim. Eu tinha ido com um monte de gente. Cara,
E eu cheguei em São Paulo num jogo muito diferente, cara. Isso que eu te perguntar, como é que... O que tu puder falar, por óbvio, assim, mas quando começa a jogar esse tipo de jogo, assim, o que te marcou, assim, o que tu não... Cara, foi tudo tão rápido que a sensação que eu tenho é que quando a coisa estava estabilizando já era outra coisa. E aí eu estava na Loduca como vice-presidente, mas de uma agência tradicional que estava num processo de sucessão muito delicado, também nessa história da venda do ABC para o Minicom. E de repente eu vi, cara, que eu não queria fazer aquilo mais na minha vida. Assim, não queria trabalhar numa agência tradicional, não queria trabalhar de um jeito, cara, aquilo não me servia mais, não me fazia mais feliz. E aí eu fui para Cubo. A gente conquistou a conta da CIA e apresentou para a CIA uma ideia de um trabalho muito integrado entre agência e cliente, mais ou menos dentro desses formatos que eu acredito, né? E a gente montou uma estrutura de trabalho que era o CIA Studios, que era uma história de always on, de estar conectado com dados, de coleta de informações, e que ia muito mais, de novo, nessa onda do brand content, de produzir conteúdo, do que necessariamente comprar flights de mídia. Eu fiquei lá 1 ano, quando o Pedro me chamou para voltar para a Vulcabras. Né? E aí, estou desde 2017 na Vulcabras, tocando o negócio. Como é que vocês encararam a pandemia na Vulcabras? Cara, o Pedro teve uma habilidade fora do comum, primeiro de aglutinar a diretoria. Então criou lá um comitê de crise em que a gente se reunia literalmente todos os dias, né? Tem 16 mil funcionários, 15 mil funcionários, a Vulcabras flutua 15, 16, por aí. A primeira coisa que o Pedro decidiu fazer foi dar férias coletivas para todo mundo. E, cara, e a gente acompanhar, abre loja, fecha a loja, o que faz, mas pelo menos as férias coletivas deram um respiro de proteger as pessoas e a gente entendeu um pouco como é que as coisas iam acontecer ali para frente. E aí, ao longo desse processo, o Pedro tomou a decisão mais corajosa que um líder pode tomar, que é não cortar ninguém, não desmobilizar a empresa, porque uma hora vai passar e o tempo de recuperação... O custo de aprendizagem... Cara, assim, tu voltar a pegar a velocidade num negócio que é linha de produção, fábrica, matéria-prima, tudo, é gigantesco. Então, teve uma pressão muito forte, né, da gente tá pactuado com os clientes, entender as urgências e as questões também dos clientes, direcionar o negócio da maneira como ela precisava ser direcionada, trabalhar a comunicação de um jeito novo e apostar no digital, né? Que estava tudo andando. Então, a gente fez dali, dentro dessa história, eu já venho falando há algum tempo, assim, e não é só meu, acho que é de alguém, de um grupo de pessoas que comungam de uma visão do que é construir marca hoje, que só consegue construir, assim, a gente não pode mais falar de público-alvo. A gente precisa entender que a gente é parte de um todo, de um ecossistema, e que a gente precisa começar a falar e entender de comunidade. Então, desde 2017, a gente começou a trabalhar muito forte no running da Olímpicos, a corrida. E a primeira coisa que a gente fez foi chamar as pessoas que são protagonistas do mercado de corrida no Brasil. E, cara, preciso que vocês corram com o tênis para me dizer se é bom ou não é bom. Assim, eu não vou fazer campanha, marca, evento, corrida, se vocês não disserem que o produto tá ok. Então, a primeira coisa que eles fizeram, a primeira coisa que veio deles foi, cara, me surpreendi com o produto é bom. Então, ali ficou claro que assim, existia uma distância entre a marca e a comunidade corredora, ao ponto de que a gente tinha um tênis que era bom e eles não sabiam. Então, a gente precisava estar próximos. Isso era a síndrome do patinho feio da marca, de não... Ou era realmente, cara, nós temos que quebrar esse paradigma aqui. São as duas coisas.
Primeiro, um entendimento de que a gente... Um tênis... Primeiro, uma imagem que existe no Brasil de que o Brasil não sabe produzir tecnologia de nada. Então, o japonês é melhor, o alemão é melhor, o americano é melhor, o sueco é melhor, qualquer coisa que não for do Brasil. que vem de fora é melhor. Né? Então, primeiro isso. Então, depois, de fato, o distanciamento da marca da comunidade corredora. Então, a gente foi conversar com as pessoas que formam opinião. E antes, a Olímpicos patrocinava o Comitê Olímpico de Vôlei, o Comitê Brasileiro de Vôlei, a Confederação Brasileira de Vôlei, o Comitê Olímpico Brasileiro, mas ela estava lá distante das pessoas da vida real. Então, a gente trouxe a marca para o chão. Então, começamos a conversar com esses youtubers, corredores, a gente começou a participar de grupos de corrida, né, a fornecer material, fazer test drive em assessorias de corrida para conhecerem o tênis. E nisso a gente criou um circuito de corrida que é também um dos eixos de transformação da percepção da marca. Porque a gente patrocinava a Maratona do Rio, então uma vez por ano a gente se encontrava com a comunidade corredora na Maratona do Rio. É muito distante, sabe? Tipo, Não tem como formar, esqueci o termo agora, mas é formar os teus seguidores ali, cara, realmente. A saturação do poder de escolha. Tu vai vir aqui falar comigo uma vez por ano? Nem lembro mais de ti. Não lembro mais de ti, né? Então, na corrida, quando eu entrei na Olímpicos, a Olímpicos tinha como embaixador o Bruno Gagliasso. E aí eu cheguei pro Bruno dizendo, Bruno, só tem um jeito da gente continuar junto, que é tu correr. Porque agora a marca tá no running, eu preciso construir legitimidade e verdade. E ele montou, vou correr a Maratona do Rio. A meia maratona eu vou correr. E aí ele começou a formar um grupo de corredores e a gente começou a acompanhar o tal do time Olímpicos e tal. Chegou no final da corrida, ele me disse, cara, tem um senhorzinho que faz uma corrida em Fernando de Noronha, o seu René, que ele precisa de 30 mil reais para fazer uma corrida pra galera de Noronha. E aí eu olhei e disse, tá aí uma história legal. Baita oportunidade. Vamos pra lá, vamos levar os influenciadores pra lá, vamos transformar a corrida numa corrida legal e vamos produzir conteúdo em Noronha, entendeu? De um monte de gente bacana, e isso começa a construir a marca. E aí, quando a gente chegou lá, a gente viu, cara, que aquilo era o embrião da construção da comunidade da marca. Então, dali deu super certo. Então as pessoas voltaram encantadas. Por quê? Porque se relaciona... De novo, saturação, sociedade desatenta. Ninguém tá prestando atenção em ti. Aí daqui a pouco tu convida a pessoa pra vir no podcast e tu bate um papo com ela. Pô, legal, Vinhas. Cara, num mundo tão... Parece tão... Olha como a gente tem coisa em comum. Daqui a pouco a gente tá tomando chopp num bar. O que aconteceu lá foi mais ou menos isso. Tipo, de uma hora pra outra, os caras pensam, pô, mas os caras estão fazendo esse negócio aqui no Brasil. Pô, que legal essa galera. Como eles me trataram bem. Cara, simpática essa marca. Prestei atenção nela. Então, e aí a gente entendeu que o resultado que a gente teve daquilo foi desproporcional em relação ao investimento. E aí, pro outro ano, a gente criou um circuito chamado Bota Pra Correr, em que a gente tinha esses 3 eventos, além da Maratona do Rio, em que a gente fez uma corrida no Jalapão, depois a gente fez uma corrida no Pantanal e uma corrida em Alter do Chão, com a ideia de convidar o brasileiro a conhecer o Brasil correndo, conhecer a tecnologia, conhecer o país, né, e correr de fato e conhecer o Brasil e conhecer o lugar que a pessoa não imaginava ir. Então a gente fez uma corrida, cara, no Pantanal, em que a gente construiu uma pista de 1 quilômetro para as pessoas correrem sobre os pântanos. Então, são coisas que o dinheiro não compra. É tipo eu desfilar com o Brasil nas Olimpíadas. Eu posso ir no camarote VIP, mas desfilar na abertura, cara, não tem dinheiro. Algumas pessoas vão fazer, não são todas que vão ter essa oportunidade na vida. E aí, cara, a gente acabou criando esses rituais de conexão com a comunidade. Então, as pessoas iam para lá, a gente levava os lojistas viam os influenciadores elogiando a marca, começaram a comprar mais de uma categoria que as pessoas acreditavam que não existia espaço para uma outra marca. Com o argumento de que a gente democratiza o acesso à alta performance, a gente começou a virar a imagem daquele tênis, cara, que todo mundo começa a dizer, cara,
o tênis é bom. Se tu não quer gastar muito, compra um Olímpicos. Então, esse foi o primeiro passo, né? Junto com isso, a gente sabe, o Evandro, que é o diretor de desenvolvimento de produto da Vulcabras, ele é um monstro, cara. Você tem um time em Parobé, aqui, a 80 quilômetros de Porto Alegre, que tem o maior centro de desenvolvimento de produtos da América Latina. É inacreditável o parque tecnológico que a gente tem, de equipamento, máquina, estrutura, investimento. E o Evandro sempre disse, Márcio, a gente sabe fazer os tênis. Então, assim, se a gente tiver a oportunidade de mostrar ou tiver mercado, eu sei fazer. Só que tem que, essa coisa do preço e tal. Daí, para levar esses formadores de opinião para o centro de desenvolvimento, a gente teve a ideia de, cara, fazer um sprint, que é um mesa e cadeira, uma metodologia de cocriação, em que tu traz pessoas com habilidades diferentes para cocriar com o time interno durante uma semana um problema com uma missão definida. Tem que ser com um protótipo, né, do projeto. Então a gente chamou pessoas muito legais que ajudam a construir opinião para cocriar com o nosso time de desenvolvimento, dando uma oxigenada. Então, de um lado vem a opinião do atleta, o que importa num tênis, o que está rolando, qual é o negócio, qual é a densidade, qual é o drop, ouvindo daqueles corredores que estão assim, que são antenas, né, que captam e transmitem para a comunidade corredora. Então a gente trouxe essas opiniões e também colocou eles num lugar de realizar um sonho deles, de cocriar um tênis, e eles viram que não é fácil, e eles viram que a gente faz. Então, gerando um valor absurdo. O valor, cara, é muito maior que a soma isolada das partes. Uhum. Né? É o resultado da união de talentos. Né? E aí criamos o Corre 1, lançamos o tênis, foi um puta sucesso, depois veio a pandemia, e agora a gente deu continuidade, então a gente fez a mesa de cocriação para o Corre 2 e cocriamos o tênis, e junto com isso lançamos um tênis com placa de grafeno, que é o primeiro tênis com placa de grafeno do mundo e que, cara, deu um sold out em 3 dias no site de um tênis de R$700, que é o tênis mais caro da história do Olímpicos que a gente já fez. Então, conseguimos, de fato, construir valor e construir relevância com o circuito de corrida, com os produtos e com essa proposta de valor que é democratizar o acesso à alta performance. Que irado demais. Meu, tu falou bastante agora de pessoas, de vários times e tal, e a gente, cara... Passou o nosso tempo. Sim, são 2h30, tá na hora da reunião, inclusive. Eu vou fazer a reunião daqui a pouco, então. Tá, não, cara, eu vou te agradecer, não vou fazer já tá atrasado pra tua reunião, né? Então, o que a gente faz? A gente para. O que a gente faz? A gente para um dia de novo, a gente marca com o outro. Com essa reação de Marcos Calage, meus amigos, muito, muito, muito obrigado. Eu ia perguntar agora sobre gestão de pessoas, gestão de time, gestão de nada, mas a gente ia acabar as duas, são 2h30. Márcio, de todo o meu coração, todo o meu respeito, cara, muito, muito, muito obrigado por todo esse tempo aqui, cara. Velho, tamo junto. Cara, prazer muito, te conhecer, grande prazer estar aqui contigo. Cara, contem sempre comigo. Só linkar na tua reunião e agora... nos perdemos no horário, meu. Beijo, gente. Obrigado mesmo. Valeu. Thank you.